Boa noite, queridos amigos. É uma alegria novamente estarmos nos encontrando virtualmente através desta atividade que é coordenada pela União Regional Espírita Segunda Região da Federação Espírita do Paraná. E como toda atividade espírita, nós iniciaremos a nossa conversa com uma prece, pedindo ao Deus do nosso sentimento que nos inspire as melhores reflexões a respeito do tema que escolhemos para esta noite. Que possamos, de alguma sorte, encontrar ensinamentos preciosos para a nossa existência, a fim de que sempre e cada vez mais nos conectemos com a nossa própria espiritualidade rumo ao processo de evolução. Bom, meus amigos, nós lembramos de um pequeno verso que diz assim: Mas olhe o vale, o rio é não distante, de sangue onde verás fervendo aquele que violência exerceu no semelhante. Ó ira louca, ó ambição que impele, na curta vida nossa ao inferno arrasta e para sempre nos submerge nele. Esses pequenos versos anotados por Dante Alighieri no início do século XIV, na obra que iria se celebrizar com o nome de Divina Comédia, e na qual Dante vai nos apresentar de uma forma simbólica o céu, o inferno, o purgatório, é bastante interessante. Dante, quando nos pinta em linhas fortes o inferno, por exemplo, ele destaca que este lugar de punição é formado por 9 círculos, por 3 vales, por 10 fossos e 4 esferas. E diz ele que este inferno foi criado a partir da queda de Lúcifer do céu. E em um desses lugares, a esfera de Judeca, que lembra Judas, as pessoas pagam pela eternidade seus erros com gelo até o tórax, pescoço, rosto ou, em alguns casos, inteiramente cobertos, a depender da gravidade da falta. E nessa esfera, conta Dante Alighieri, que estariam aqueles que traíram os seus benfeitores. E assim ele vai relatando de uma forma bastante simbólica, bastante figurada, como seriam esses lugares de punição, de reequilíbrio ou de glorificação para aqueles que cumpriram bem a sua missão aqui na Terra. Por óbvio que esta linguagem, nos dias de hoje, parece um tanto infantil, mas retratava exatamente o que a humanidade podia entender à época, com as questões da Terra plana, por exemplo, onde observavam as pessoas da época que o céu estava acima. Portanto, o purgatório e o inferno, sem sombra de dúvidas, estariam abaixo de nós nessas regiões de sofrimento. E ali estas almas endividadas pagariam pela eternidade seus erros. Assim, essas ideias pueris que Dante nos apresenta, trazendo a ideia religiosa da época, nos pinta a realidade espiritual de acordo com esses preconceitos, com essas ideias ainda infantilizadas, ainda muito próximas daqueles povos semibárbaros que não conheciam nada de ciência e, portanto, não poderiam entender que acima ou abaixo, por exemplo, são estados, posições relativas. Não obstante, meus amigos, por volta de 600 anos depois, no ano de 1944, é lançada uma obra que iria revolucionar a forma como nós entendemos a vida além da vida. Nosso Lar, recebida pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz, que foi aquele que nós conhecemos por repórter do além, vem nos apresentar de uma forma mais lúcida, mais equilibrada,
aquilo que talvez Dante não tivesse condições de compreender devido à sua própria inferioridade intelectual e daquele tempo, é claro. Então, para André Luiz, ele, logo que desencarna, acaba adentrando em uma região de sofrimento, que nós conhecemos como umbral, ou seja, um local de entrada para um lugar. Dizem as anotações de André Luiz que ele adentra neste lugar com a máscara, com a pecha de suicida. E ali ele está padecendo diversas dores, sofrimentos decorrentes desse estado que ele não reconhecia como suicida. Até que em determinado momento ele se arrepende, é tocado pelo arrependimento, é resgatado e levado para uma cidade espiritual, para uma colônia espiritual que era chamada de Nosso Lar. Nosso Lar, é bom que saibamos, ainda está nos limites desta região que nós chamamos de umbral, mas já é habitada por espíritos em melhores condições, que já começaram o seu processo de restabelecimento, de reequilíbrio espiritual. Mas então, quando nós observamos as anotações de André Luiz, será que podemos concluir que não existe o inferno? Mas onde, afinal de contas, André Luiz estava? O mundo espírita, o mundo dos espíritos, segundo as perspectivas de Allan Kardec, é este local para o qual nós seremos dirigidos após a cessação da vida física e nos reuniremos de acordo com a simpatia que tivermos com outros espíritos. Por exemplo, como comentamos há pouco, Dante vai dizer que lá no inferno existia um círculo dos traidores, uma região onde aqueles traidores padeciam submersos no gelo a falta que haviam cometido com aqueles que foram seus benfeitores. É claro que, guardadas as devidas proporções, aqui nós temos uma figura, mas que se repete mais ou menos no mundo espírita como nós conhecemos. Ou seja, existem regiões onde aqueles que eventualmente faliram aqui na Terra são agrupados pelos pensamentos afins, pelas ideias compatíveis, por aquele padrão vibratório que os caracteriza. São agrupados por uma espécie de lei de afinidade, onde os bons se reúnem com os bons e os maus se reúnem com os maus. Assim como aqui na Terra, quando nós nos reunimos com aqueles com quem simpatizamos, com aqueles que têm ideias, pensamentos, gostos parecidos com os nossos. Mas, adentrando ao mundo dos espíritos, nós acabamos nos ligando exatamente àqueles que têm o pensamento vibrando no mesmo diapasão daquele que nós nos encontramos. E como podemos entender estas regiões de sofrimento? Até quando os espíritos ali permanecem? A ideia, a doutrina espírita nos afirma que ali permanecem esses espíritos que ainda trazem no coração um sentimento de culpa, até que deixem de se afinizar com aqueles que ali estão. Ou seja, quando o seu pensamento estiver além do pensamento daqueles que ali estão sofrendo ainda a decepção dos seus erros aqui na Terra. Geralmente, esta mudança de pensamento é desencadeada por um processo de arrependimento. Quando o espírito arrependido, de certa forma, rompe o clichê mental que o aprisionava. E é assim que nós entendemos as diversas moradas que nos aguardam dentro da proposta do Cristo, renovado, é claro, pelo entendimento espírita, que nos aguardam no mundo espiritual quando nós formos
visitados pelo fenômeno da morte e deixarmos o nosso corpo aqui na Terra. Mas Allan Kardec, quando nós estudamos as obras básicas, vai um pouco além. Ele diz que a mesma ignorância que afirmava que a Terra era plana, que era o centro do universo, também faz crer que Deus colocou no céu penduradas as estrelas, o sol e a lua para deleite humano. Mas o ensinamento do Cristo, que não pôde ser compreendido à época por conta dessas ideias ainda afastadas da ciência, este pensamento do Cristo, ele nos faz hoje entender que estas muitas moradas do reino de Deus estão além de um céu fictício ou de um inferno imaginário. Nós podemos entender essas diversas moradas do mundo espiritual, os diversos estados que a alma se encontra na erraticidade, de acordo com o padrão de pensamento que a caracterizou durante a sua vida aqui na Terra, nós iremos nos adequar, nos enquadrar, nos localizar no mundo dos espíritos. Mas quando nós tentamos, de alguma forma, estudar, entender esta proposta de Jesus, que diz que na casa do Pai há muitas moradas, e nós compreendemos que em algum momento essas moradas podem ser tidas como esses estados diferentes do espírito após a desencarnação, nós também podemos entender esta afirmativa do Cristo de outra forma. No livro A Gênese, de Allan Kardec, nós temos um artigo que o médium Camille Flammarion, que foi amigo de Allan Kardec, e inclusive ao pé do túmulo de Allan Kardec fez um discurso em sua homenagem, afirmando que ele, o codificador, era o bom senso encarnado. Então, ele, médium, Camille Flammarion, vai receber uma mensagem do espírito Galileu que se intitula Uranografia Geral. E é uma mensagem que, de certa forma, nos apresenta, nos leva a reflexões bastante importantes. E Galileu diz assim, textualmente: suponhamos que, partindo aqui da Terra, perdida no meio do infinito para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, e que, havendo percorrido milhões de léguas, mal tenhamos deixado este globo, nos achamos no lugar donde apenas o divisamos sob aspecto de pálida estrela. Então começa Galileu dizendo que se nós montarmos neste raio de luz e cavalgarmos ele na velocidade prodigiosa da luz, mesmo que andemos milhões e milhões de quilômetros, universo afora, em qualquer direção, e a nossa terrinha parecer tão pequenininha, nós não teremos dado nenhum passo. Diz Galileu assim: passado um instante, seguindo sempre na mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas que mal percebemos daqui da Terra. Daí não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar, mas também o próprio Sol, com todo o seu esplendor. E se nós, animados nesta velocidade prodigiosa do relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, podemos transpor mundos, ilhas de luz etérea, estrelas, paragens suntuosas onde Deus semeou mundos na mesma profusão que semeou as plantas aqui na Terra. Ora, caminhando poucos minutos, a centenas de milhões e milhões de quilômetros que nos separam da Terra, passando por bilhões e bilhões de mundos, nós não teremos avançado um único passo sequer na imensidão do universo. E se nós continuarmos, diz Galileu, durante anos, durante séculos, durante milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares, com esta mesma velocidade da luz, nenhum passo nós teremos avançado para qualquer lado que escolhamos. E assim, nós podemos talvez entender minimamente, fala-nos Galileu, o que é o espaço. O que é o espaço infinito?
Se nós fizéssemos agora este exercício de sairmos aqui da frente da nossa tela e pensarmos que na mesma velocidade que eu aqui falo e vocês recebem em suas casas a minha voz, ou talvez mais rápido ainda, na velocidade que a luz chega do sol aqui na Terra, ou quem sabe mais rápido ainda, na velocidade do pensamento, e viajarmos durante minutos, horas, anos, diante de nós, ainda teremos o infinito. Vejamos, por exemplo, se nós viajarmos 5.000 anos na velocidade da luz, comparada ao tempo terrestre, antes mesmo de Abraão, né, ter habitado aqui na Terra, ter talvez construído a descendência dos judeus, antes mesmo, né, de que Moisés tivesse recebido os 10 mandamentos, ou que o Cristo tivesse encarnado aqui na Terra, 5.000 anos, nós estaríamos chegando próximo da estrela Canis Majoris, que que tem 2,9 bilhões de quilômetros de extensão, ou seja, é 2.100 vezes maior que o Sol. E o que ainda temos pela frente, senão o infinito? Então, a proposta de Allan Kardec, diante desta proposição do espírito Galileu, é de que existem diferentes categorias de mundos habitados, que nada no universo é inútil. E estes mundos servem de morada aos espíritos encarnados ou desencarnados. E que a humanidade aqui na Terra é uma parcela ínfima da humanidade universal. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, na questão 55, Kardec vai perguntar exatamente isso. Se todos os globos, todos os planetas, estrelas que circulam no espaço, no universo infinito, são habitados. E os espíritos vão dizer que sim. E o homem na Terra está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Isto, é óbvio, não é difícil de constatar. Estamos tão longe de sermos realmente pessoas, uma humanidade civilizada, que seja boa, que seja fraterna, que seja perfeita. Todavia, dizem os espíritos, talvez como uma advertência, que há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente o nosso pequeno grão de areia, sem privilégio algum, pode abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade asseveram os espíritos. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então nós temos, no universo afora, uma infinidade de mundos, de planetas habitados, que recebem espíritos como nós aqui na Terra, e que se reúnem tal qual nós comentamos há pouco, no inferno de Dante, ou no mundo espiritual, de acordo com o seu grau evolutivo. Então nós temos, no primeiro momento, os mundos primitivos, onde os espíritos têm as primeiras encarnações. Avançando um pouco, esses mundos vão evoluindo e nós chegamos em mundos de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, tal como aqui na Terra. Mais tarde, esses mundos evoluem e chegam à categoria de mundos de regeneração ou regeneradores, que são mundos de transição, onde nós deixamos aqueles mundos ainda apegados à maldade e estamos nos dirigindo aos mundos felizes, onde o bem é preponderante, onde as pessoas, os espíritos que ali encarnam, já alcançaram um grau de evolução bastante alto e são, por conseguinte, felizes. Mas será que todos esses mundos têm vida material, tal qual nós conhecemos aqui na Terra? Então é óbvio que não, né? Como nós conhecemos aqui na Terra, a forma de vida que nós temos aqui é concernente ao processo evolutivo deste globo, desde a formação dos primeiros seres unicelulares, onde um protoplasma é fecundado por um raio de sol e vai se desenvolvendo, se
se multiplicando, chegando nas formas primitivas de vida, chegando nos dinossauros que foram extintos à época necessária, chegando nas formas mais evoluídas dos mamíferos e finalmente ao homem. Então, esta é a forma como o nosso globo se estruturou. Mas os globos do universo afora têm as suas formas de evolução, inclusive em outras faixas de vibração material que talvez os nossos olhos, nossos ouvidos não tenham condições de captar. Mas nem todos os mundos têm a vida material. Existem mundos que são, talvez, como regiões de transição, de pouso para os espíritos. A gente chama de mundos transitórios, e estes mundos recebem apenas seres espirituais, sem necessidade de vida material, e são habitados apenas por espíritos. Então, aos nossos olhos humanos, materiais, estes mundos seriam estéreis, mas são repletos de vida espiritual. A Terra, por conseguinte, dentro deste contexto que nós aqui constatamos, é um mundo ainda bastante atrasado, é um mundo de expiação, é um mundo de provas, onde o mal prevalece, onde nós estamos, de certa forma, presos, nos reequilibrando, nos reajustando com a justiça divina. E seremos, por óbvio, libertados quando nos melhorarmos, recebendo, quem sabe, o alvará que nos permitirá a encarnação em planetas mais evoluídos, ou se a Terra, por conseguinte, conseguir avançar nesta questão evolutiva, receberemos a possibilidade de continuar aqui reencarnando num mundo menos atrasado como temos hoje. Então, diante deste quadro, nós podemos fazer uma análise mais pessoal, porque é muito comum nós passarmos por dificuldades aqui na Terra. E muitas vezes nós adentramos naquela faixa vibratória da reclamação, dizendo: eu sofro isso, eu sofro aquilo, porque Deus é cruel, Deus é injusto. Mas como espíritas, nós reconhecemos que as coisas não são bem assim. Nós vivemos exatamente num mundo compatível com aquilo que nós somos. Se nós fôssemos melhores, com certeza nós estaríamos reencarnados em um mundo melhor. Então, portanto, não há como culpar os outros ou Deus pelo sofrimento que nós estamos passando. Mas nem tudo está perdido, meus amigos. Allan Kardec vai dizer, quando fala da destinação da Terra, que o nosso mundo está em processo de evolução e que ele será alavancado nesta hierarquia dos mundos quando nós, que aqui encarnamos, sejamos melhores, quando nós não deixarmos mais nos dominar pelas paixões, pelas maldades. Com certeza, o nosso mundo será um mundo de menos sofrimento, com menos doenças, com menos dores. Até porque, quando nós pensamos em humanidade, nós temos que ter esta ideia de que a humanidade aqui da Terra é uma fração mínima. A humanidade, de acordo com a ideia, a perspectiva de Deus, a perspectiva divina, abrange a população de todos os globos povoados de todo o universo. Então nós somos, nesses 7 bilhões, ou talvez 20 bilhões, levando em conta os desencarnados, uma pequena parcela da vida exuberante, material e espiritual que há em todo o universo. Se nós pegarmos, por exemplo, a Via Láctea, nós temos mais de 250 bilhões de estrelas. Imaginemos que pelo menos um planeta habitado, material ou espiritualmente, esteja circulando em cada uma dessas estrelas. Se nós avançarmos pelo universo,
nós veremos que a ciência já conta talvez trilhões de galáxias. Galáxias muito maiores que a própria Via Láctea. Quantos planetas habitados contam no universo? E quantos bilhões e bilhões de seres em cada um desses planetas? Para que a gente possa entender minimamente a grandiosidade da criação divina e a diversidade infinita de seres que compõem a humanidade universal. Kardec vai dizer, levando em conta esta infinidade de seres, que nós não podemos julgar uma cidade pela população que está num hospital doente ou que habita lugares insalubres, penitenciárias. Mas ele diz que a Terra é exatamente isso. Diante da humanidade universal, nós somos esses lugares ainda de expiação, de dor, onde a humanidade ainda é animalizada. Mas a humanidade universal reflete a grandiosidade de Deus, onde seres muito mais evoluídos do que nós cantam as glórias divinas. Nós lembramos, para encerrar já quase a nossa conversa, de Jesus, que havia ceado com os seus mais queridos amigos. Ele, em sinal de humildade, pega uma toalha e ensaia o gesto de lavar os pés dos seus seguidores. Para os judeus, aqueles que lavavam os pés eram os escravos, eram os servidores mais ínfimos. E Jesus, aproximando-se de Pedro, ele fica indignado, diz: Senhor, o Senhor nunca lavará os meus pés. Nunca vai lavar meus pés. E Jesus, advertindo o nobre apóstolo, fala assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não estará comigo. Naquele momento parece que Pedro fica amedrontado diante da afirmativa de Jesus, imaginando que seria excluído dos apóstolos que o seguiam, e remenda a frase: não, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Depois disso, Jesus tem uma longa conversa com todos, e de forma a consolar aqueles discípulos que estavam mais apreensivos, com muito carinho, com muito amor, lhes diz assim: não se turbe o vosso coração. Acreditem em Deus, acreditem também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês. E quando eu for daqui da terra, eu vou preparar para vocês um lugar. E nesse lugar, eu os levarei para junto de mim. Porque onde eu estiver, vocês também estarão. A proposta do Cristo de que o universo infinito do Pai é esta grande morada, formada por moradas menores, onde cada um de nós encontrará um lugar para repousar, para crescer, para estar próximos uns dos outros, para evoluir neste processo infinito de conquista. Estes lugares são aqueles que Deus nos oferece. Nós que somos seus filhos, nós que somos herdeiros deste universo infinito. Que possamos, queridos amigos, sempre ter em mente que este universo é a nossa destinação. Que Ele, Deus, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, nos espera cada dia mais próximos
deste processo de evolução, deste processo de busca pela perfeição. Que Jesus, o Mestre, nos aguarde nessas moradas infinitas, enquanto nós caminhamos nosso processo de crescimento espiritual. E que Ele também esteja em nossos lares. Muito obrigado, queridos amigos, e até uma nova oportunidade. Agradecemos a atenção de todos e o carinho em nos ouvir. Muito obrigado.